Bom dia, crianças do segundo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Estudaram muito? Praticaram muito a leitura? Acredito que sim, né? Como o tia solicitou na aula anterior, irei solicitar novamente, certo? Leiam, certo? Pratiquem leitura, gente, sempre que possível, certo? Então, tia disponibilizou na sexta-feira duas historinhas em PDF no nosso grupo. Então, eu gostaria de saber, né, quem leu, né, as historinhas, se gostaram das historinhas, né? Então, eu peço que quem leu, vai lá no nosso grupo, coloca uma mãozinha lá, né? Aquelas mãozinhas que tem de figuras e coloca eu e me conte, né? Se gostou, o que achou interessante na leitura, está bem? E quando vocês quiserem realizar alguma leitura, certo? Podem me chamar no grupo, certo? Que eu tenho muito material, certo? Que eu posso estar disponibilizando para vocês, certo? Seja texto ou historinhas em PDF, está bem? Só é pedir para a tia, eu quero ler uma historinha, eu quero ler um texto interessante. Só é pedir que tia disponibiliza para vocês, está bem? Eu quero ver vocês, né, lendo, praticando leitura, sempre que possível, está bem? Para quando voltarmos às nossas aulas presenciais, certo? Vocês estarão todos bem práticos na leitura, não é mesmo? Se Deus permitir. Bom, vamos iniciar, né, a nossa aula de hoje com leitura, né? Então, peço a todos que peguem, né, a ficha de leitura, né, que te disponibilizou no grupo, o nascimento da borboletinha, certo? Para juntos realizarmos esta leitura. Vamos lá, acompanhe com tia, certo? Era uma vez um jardim muito bonito, cheio de flores de todas as cores e perfumes. Lá viviam as joaninhas, as formigas, as abelhas, os passarinhos, as aranhas, os grilos e muitos outros bichinhos. Numa bela manhã de primavera, quando Dona Joaninha pousou na folha da roseira, viu um ovinho pequenino e diferente. Então, ela chamou a Dona Abelha, que pousou bem pertinho do ovo. Ela olhou e disse: Ora, isso é ovo de largata. Vamos receber mais uma nova moradora aqui no nosso jardim. Olhe, Dona Joaninha, ela já está nascendo. Que linda, ela é toda verdinha, com pintinhas vermelhas, disse Dona Joaninha. Como vai, largatinha? Seja bem-vinda ao nosso jardim. Eu sou Dona Abelha e esta é Dona Joaninha. Eu estou muito bem. Consegui sair daquele ovo tão apertado. Foi um prazer conhecer vocês, mas agora preciso ir, pois estou com muita fome. Enquanto se arrastava, a largatinha ia comendo todas as folhinhas que encontrava pelo caminho. Que delícia essa folha de margarida! Nhoque, nhoque.
Mas veja que lindo este girassol. Ah, se eu pudesse como um passarinho, ou pular como um grilinho, eu chegaria lá no alto bem depressa. Né? Um texto muito legal, muito bonito. Gostaram do texto? Então, vejam só. Depois, certo? No final deste vídeo, vocês irão reler novamente esse texto, certo? Com calma, certo? Bem devagar, certo? Compreendendo a história, né? Onde esta historinha está se passando, quais são os personagens, né? O que aconteceu nesta história, né? Qual é o personagem principal dessa historinha, certo? Vocês vão realizando a leitura e prestando atenção em todos esses detalhes da leitura, certo? Para depois responder a interpretação textual que eu irei disponibilizar, aliás, que está disponibilizada no grupo, certo? Agora, vamos à nossa aula de hoje, certo? Peço que todos abram o livro de língua portuguesa na página 84, certo? Iremos ver hoje sílabas terminadas em L, R e S, certo? Vou realizar com vocês, certo? Estas duas páginas, a página 84 e a página 85. E depois vocês sozinhos irão responder as páginas 86 e 87. Está bem? Vamos lá ao que diz nosso conteúdo, nosso assunto. Leiam comigo, tá bom? Acompanhe aí a explicação que traz no livro. Ó, temos aí. Ó, leia os pares de palavras abaixo e observe a diferença entre as palavras, certo? O primeiro par de palavra temos cama, certo? E a outra palavrinha, calma, certo? Perceberam, né, que o que diferencia a palavra calma de cama foi o quê? A letrinha L após a primeira sílaba. Não foi isto? Então, ó, apenas uma letrinha mudou totalmente o sentido da palavra, né? Mudou a palavra virou outra palavra, não é isto? O próximo grupo de letra, de palavra: copo e corpo, né? Percebam que com a colocação da letrinha R após a primeira sílaba, CO, né? Formou uma nova palavra. Ó, copo sem o R, corpo com o R. Mudou, formou outra palavra, não é isto? Ao outro exemplo: pato e pasto. Percebam que a introdução, né, da consoante S após a primeira sílaba PA formou uma nova palavra. Não foi isto? Ó, vamos ler o que está dizendo. Ó, a diferença entre as palavras
de cada par é o acréscimo das letras L, R e S no fim da primeira sílaba de cada palavra. Com esses acréscimos, novas palavras foram formadas. Não foi isto? Então, este exemplo que está trazendo no livro, as letrinhas L, R e S foram introduzidas após a primeira sílaba da palavra, certo? Porém, estas sílabas podem aparecer no início da palavra, no meio da palavra ou no fim da palavra, tá certo? Vamos responder o primeiro quesito da atividade. Vamos lá? O que pede a atividade? Acrescente S no final da primeira sílaba de cada palavra abaixo. Certo? Então, a palavra pata. Qual é a primeira sílaba? P-A. Não é isso? A primeira sílaba é o P e o A. Então, após a sílaba PA, vocês acrescentam o S e coloca o TA, certo? Na próxima palavra, gota. Na palavra gota, qual é a primeira sílaba? Go. Go. G-O. Então, após o G e o O, vocês irão acrescentar o S e repetir o TA. Certo? A palavra pote. Qual é a primeira sílaba? Pó. P-O. Então, após o P-O, vocês irão acrescentar o S e repetir o TE. Vejam que estão sendo formadas novas palavras. Estão percebendo? Vamos à última palavrinha. Dica. Na palavra dica, qual é a primeira sílaba? D-I. Então, após o D-I, acrescentem o S e repita o K, o C-A. Certo? Vamos ler as palavras que foram formadas com o acréscimo da letra S após as primeiras sílabas destas palavras. Então, com a palavra pata, foi formada com o acréscimo do S, pasta. Com o acréscimo do S após a primeira sílaba, Formou pasta. Com a palavra gota, passou a ser gosta, Com o acréscimo do S após a primeira sílaba. A palavra pote passou a ser poste. E a palavra dica passou a ser disca, Ou seja, novas palavras foram formadas. Foi isso? Então, está perguntando o que aconteceu após a inclusão da letra S. O que foi que aconteceu? Eu acabei de falar. Novas palavras foram formadas, não é isto? Então, coloque aí com as letrinhas de vocês. Novas palavras foram formadas, certo? Vamos ao segundo quesito. Observe as sombras e escreva o nome do elemento que elas representam, certo? Então, aí tem as sombras, de umas figuras que vocês irão colocar o nome destas figuras aí abaixo, certo? Temos 4 sombras, Quando vocês copiarem
os nomes destas figuras, observem, né? Identifique se as letras L, R e S estão no início, no meio ou no final das palavras. Está bem? Então, não precisa nem eu falar para vocês, né, que são figuras bem fáceis, que vocês sabem o nome, né? Façam aí os nomes, copiem os nomes destas figuras e façam essa identificação, né? Se o L, o R e o S estão em qual posição? No início da palavra, no meio ou está no fim, certo? Terceiro, na próxima página 85. Acrescente a letra R no final da primeira sílaba de cada palavra a seguir, certo? Então, este quesito 3 é igual ao primeiro quesito. O que muda é só a letrinha. Então, vocês irão acrescentar, introduzir a letrinha R após a primeira sílaba, certo? Tem aí um exemplo, né? Pata, com o acréscimo do R após a primeira sílaba, ficou parta, né? Temos aí pena, cata, lago, massa e cota. Introduzam o R após a primeira sílaba. Qual é a primeira sílaba da palavra pena? Pé. P-E. Então, coloca P-E-R e acrescenta e repete o na. Formou que palavra? Formou a palavra perna. É isso? A palavra cata. Qual é a primeira sílaba da palavra cata? K. C-A. Então, C-A-R, repete o T-A. Lago. Após L-A, acrescenta o R e repete o GO. G-O. Massa. Após a sílaba ma, acrescenta o R e repete o K. A palavra cota. Após a primeira sílaba co, repete o R, acrescenta o R e repete o tá. Certo? Vamos ler as palavrinhas que foram formadas. Já responderam? Ficou. Ficaram perna, carta, largo, marca, corta. Ou seja, surgiram novas palavras, né? Aí pergunta novamente, o que aconteceu após a inclusão da letra R? Aquela mesma respostinha. Formaram-se novas palavras, certo? Agora, vamos à letra B. Quem não estiver, né, acompanhando o ritmo, vai dando pausa, certo? E vai respondendo e continuando com o vídeo, está bem? Letra B do terceiro. Marque um X na opção que completa corretamente a frase abaixo. Nas palavras do quadro, a letra R aparece no final da sílaba após uma vogal. Outro quadradinho.
no meio da sílaba, entre uma consoante e uma vogal, o último quadradinho. No começo da sílaba, antes de uma vogal. Então, qual quadrinho iremos assinalar? O de cima, o do meio ou o último? Então, vamos ao quarto. Para respondermos esta questão da letra B, vamos ao quarto. Complete as frases com algumas palavras que você escreveu na atividade 3. Precisamos do quesito 3, certo? Como ficará esta frase? Esta letra A. Minha, espaço, está doendo de tanto que corri. Qual é a palavrinha que iremos acrescentar do quesito 3? Então, gente, eu vou deixar esta com vocês, certo? Na correção eu vejo, tá bom? Vão lá no quesito 3, e vejam qual destas palavrinhas se encaixa melhor, certo? Nestas frases aí, certo? Lembre-se que a frase tem que ter o sentido, né? Não pode ser qualquer palavra do terceiro, não. Tem que ser uma palavra que se encaixe na frase, que dê sentido à frase que está aí. Certo? Então, eu vou responder só a letra A com vocês. Minha, vou acrescentar aí, perna. Então, no espaço que tem aí, coloquem a palavra perna. Vamos ver como ficou a frase. Minha perna está doendo de tanto que corri. Vejam que a frase ficou completa. Ficou com sentido. Certo? Prestem atenção, a frase tem que ter sentido, certo? Então, gente, quando vocês terminarem o quarto quesito, certo? Respondam as páginas 86 e 87 e depois, no caderno de atividade, as páginas 24, 25 e 26. Está bem? Por hoje é só. Até a próxima aula, Qualquer coisa é só chamar, certo? Qualquer dúvida, só ir lá no grupo ou no meu privado, certo? Que eu estou à disposição de todos vocês. Tchauzinho e até a próxima.